bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula de economia. Hoje é a nossa quinta gravação, então vamos lá para o slide 70, ok? Vamos lá. Estamos quase acabando esse slide, né? Faltam poucos. Lembrando que essa semana eu estou enviando uma nova atividade. 70. Então hoje a gente vai analisar a oferta de mercado, ok? Então a gente sabe, a oferta é a quantidade de determinado bem ou serviço, vamos trazer aqui de novo para a gente, que os produtores desejam vender. Então produtores desejam produzir para vender, ou os revendedores desejam revender esses produtos, ok? Em função dos preços em um determinado período. Então a gente já vem analisando o gráfico, a relação entre o preço do bem e a quantidade do bem. Quanto que vai vender e qual a demanda, né? Qual a procura. E como é que isso vai ser ofertado, né? A quantidade ofertada, enfim. Essa é a relação que a gente tem visto. Considera-se que os produtores são racionais, já que estão produzindo com o lucro máximo. Então quem está produzindo ou quem está revendendo tem a intenção, tenta ter o maior resultado possível, o maior lucro possível, dentro das demais restrições, dentro da restrição de custo de produção, das outras variáveis, né? A gente sempre considera coeteris paribus, que as outras variáveis estão fixas, mas a gente sabe que elas vão se modificar, no caso uma vai influenciar a outra, né? Ok? Então a gente sabe que tem outras restrições, mão de obra, quanto custa o capital, a logística, a matéria-prima, enfim. Então a gente não vai entrar na fórmula em si para calcular, a gente quer entender a relação das variáveis, não é? Então só para a gente saber que outras variáveis são consideradas. Então, quantidade ofertada do bem, preço do bem, o nosso foco, né, inicial, ele está aumentando essa interpretação com outras variáveis. Então, preço dos fatores de insumos de produção, matéria-prima, mão de obra, logística, capital, vamos começar a relacionar. Preço de outros bens, que são, por exemplo, os bens substitutos, como a gente já viu o conceito e a relação disso. A tecnologia, capacidade produtiva, melhores máquinas. E a gente vai relacionar também com as metas e objetivos, que a gente fez a nossa primeira atividade, né, desse semestre. A gente raciocinar ali com metas e objetivos, mas dentro das variáveis. Capital que eu tenho, mão de obra que eu tenho, o que o meu cliente quer, qual a qualidade do meu produto, enfim. Então nessa análise da oferta e da demanda, a gente sempre considera o coeteris paribus, né, as outras variáveis constantes, mas a gente sabe que se o preço do bem aumenta, estimula as empresas a produzirem mais. Para produzir mais, os custos serão maiores e o preço do bem deve ser aumentado. Então, na aula anterior, o aluno perguntou: professor, essa situação atual do coronavírus, que o valor de alguns produtos estão aumentando. Aí eu falei para ele: não adianta você falar para o cliente, isso é a relação da oferta e da procura. Ele não vai entender dessa forma. Se você falar isso para ele vai dizer: não, você está aumentando porque você está aumentando. Você está aumentando por aumentar. Então a gente tem que falar para o cliente que outras variáveis, que os preços da entrega aumentaram, que a mão de obra aumentou, que a logística aumentou, que os custos aumentaram, por isso que o valor do bem ali na prateleira aumentou. Então a gente está considerando como os empresários reagem quando se altera o preço do bem ou serviço. A tendência é que aumente a quantidade ofertada. Vamos ver essa relação no gráfico, né? Então, o preço do fator produção, se o preço do fator da mão de obra aumenta, diminui a oferta do bem. Então, se a matéria-prima aumenta, diminui a oferta do bem. Se o salário aumenta, diminui a oferta do bem. Então, a relação no gráfico vai variar. O mesmo vale para os demais fatores de produção: terra, matéria-prima, capital, as outras variáveis que a gente está considerando como fixas,
a gente vai ver que tem uma relação que ela vai considerar que a variável poderá aumentar ou diminuir. Então, vamos ver aqui no slide 74 duas situações. A situação A, um aumento no fator de produção, mão de obra, por exemplo, há uma redução na oferta do bem, e a situação B, uma redução no preço do fator de produção, por exemplo, a diminuição da mão de obra, há um aumento na oferta do bem. Vamos ver isso no gráfico. Nós temos aqui o preço do livro em relação à quantidade ofertada, oferecida de livros. Na situação 0, que é a reta do meio, nós temos um livro a R$80, uma oferta de 15 livros. Se for R$60, na situação 0, temos uma oferta de 10 livros. Então, na situação 0, 80, 15, 60, 10. Situação 0. Na situação A, que é a situação de aumento de mão de obra, por exemplo, do preço do fator de produção, a situação 0, duas linhas, nós temos que se for 80, nessa situação serão 10 livros. Na situação A, se for 60, serão 5 livros. Ok? Situação à esquerda, situação A. Situação à direita, considerando que uma redução no fator de produção. Na situação 0 linha, situação B, redução da mão de obra, por exemplo, o que vai acontecer? R$60, teremos 15 livros. R$40, teremos 5 livros. 80 fica fora aqui da nossa avaliação, né? Então, na situação B, vamos ver R$60, 15 livros, R$40, 5 livros. O que a gente consegue perceber? Considerando que a mão de obra aumentou ou diminuiu, nós temos aqui a situação em laranja, os pontos laranja, a gente observa que o preço é um só, 60. A gente fixando o valor do preço do livro, ficando fixo a 60, e vamos analisar as três situações. A normal, que é a 0 linha, que é a B, redução da mão de obra, por exemplo, e a 0 duas linhas, que é a A, por exemplo, aumento da mão de obra. Permanecendo R$60, na situação normal, são 10 livros. Na situação A, se aumentar o preço da mão de obra, por exemplo, ficando a R$60, eu só vou ter 5 livros de oferta. Eu deixei esse fixo agora, percebe? Que está variando a quantidade ofertada, tendo em vista um aumento da mão de obra, do fator de produção. No caso aqui, estamos dando como exemplo a mão de obra. Na situação B, redução do preço do fator de produção, na 0 linha, a R$60 eu tenho 15 livros ofertados. Veja que, ficando o preço na prateleira do livro igual, fixo, vai variar a quantidade ofertada, porque variou para mais a mão de obra ou para menos a mão de obra. Pega a calculadora aí, se a gente for comparar, ver o valor unitário, o que a gente percebe? Que 80 por 15, vejam aí, dá 5,33. 60 por 10, R$6 na situação 0, mas estava vendo. Na situação 0, duas linhas, nós temos R$80, 10 livros, dá R$8 o custo unitário do livro. R$60, nós temos na situação A, situação 0, duas linhas, 5 livros, 60 por 5, R$12. Veja porque aumentou o preço de produção. Na situação 0 linha, com redução do preço de produção, 60, 15 reais, R$60, melhor dizendo, 15 livros, dá R$4. Veja que é o menor, é o mais baixo, menor, mais baixo. E R$40, 5 livros, também R$4 é o menor, mais baixo. Então, na situação normal, situação 0, 5,33 e R$6. Na situação 0, duas linhas, é o maior valor unitário, R$8 e R$12. R$12, 60 por 5, R$12. E na situação 0 linha, 60, 15 livros, R$4, 40,
40, 0 linha, 40, 0 linha, 10 livros, R$4 a situação de menor valor. Ok? Comparem, vejam a situação da variação do custo unitário, que a gente fez a divisão, confira com a calculadora, e a situação em mantendo fixo o valor do livro, vai variando a quantidade ofertada. Ok? A gente vai parar aqui no slide 7.4. Eu peço que vocês aguardem por e-mail o envio da atividade, para vocês confirmarem esse raciocínio na atividade, no exercício, comparando com o aprendizado do slide, e a gente na próxima aula adianta um pouco mais e corrige os exercícios. Até a próxima, valeu, até mais.